Olá pessoal, aquele abraço. Um abraço para todos, tudo de bom, muita saúde. Hoje eu quero abordar aqui um tema muito importante, importantíssimo, que é sobre a água. Estamos no mês de março, né? O mês de março é o mês em que se comemora o Dia Mundial da Água. E nós sabemos, gente, o que está acontecendo no mundo com essas questões dos recursos hídricos, né? O mundo está passando muita dificuldade. Aqui no Brasil, por exemplo, apesar que o Nordeste sempre foi uma região, por questão geográfica, que tem problema de água, mas estamos passando por um problema muito sério. A cada dia piora a situação de água aqui no nosso Nordeste do Brasil, né? Rios que eram perenes, os dias já no período da seca já não tem mais água, 3, 4, 5 meses seco, enfim. A situação é difícil. O que nos preocupa é que as grandes autoridades mundiais, brasileiras e mundiais, elas não estão muito preocupadas com isso, né? E a gente sabe, gente, que o mundo, dos 100% de toda a água que existe no nosso planeta Terra, dos 100%, apenas 3% é água doce, porque o resto estão nos oceanos, né? Os 97% está lá no oceano. E a água do oceano, pelo que eu entendo, não serve para o consumo humano. A água do oceano ela serve para a navegação, ela serve para a vida marinha, né? Ela serve para o equilíbrio do clima no planeta, obviamente, claro, é evidente, ela serve para formar nuvens de chuva, mas eu nunca vi dizer que algum governante fizesse uma adutora do oceano para uma cidade. Não existe, porque a água do mar não serve para o consumo humano. Então, cabe a nós, humanos, que necessitamos cuidar das fontes, preservar as florestas, né? Cuidar dos rios. Para nós termos um exemplo aqui no Brasil, o maior rio do estado de São Paulo é o rio Tietê. E esse rio Tietê, quando passa dentro da grande São Paulo, da região metropolitana da grande cidade de São Paulo, né, que é uma super metrópole, esse rio ele fica morto. Por que morto? Porque toda a sua água ela é envenenada, literalmente envenenada com tudo que é resíduo de fábrica, de esgoto, e esse rio saindo da cidade de São Paulo, não tem nenhuma espécie de vida, nem animal, nem vegetal, infelizmente. Então, é uma preocupação muito grande. A gente fica, se você parar para pensar, gera um certo desconforto, né? Uma certa ansiedade, porque a água eu considero como o recurso natural mais importante. É claro que existem outros recursos que também são imprescindíveis, são importantíssimos, né? O oxigênio, o ar e tal, tudo é vital. Mas a água é vida. Se não existe água, não existe vida, tá? E água potável para o consumo humano, água para irrigação, né? Água para gerar alimentação. Se não existe água, não existe arroz, não existe feijão, não existe carne, não existe o milho, né? Não existe o macarrão, não existe o pão. Sem água não existe alimento, porque a base alimentícia ela é vegetal, né? E não existe plantas. Vegetal são as plantas, claro. Não existe plantas, não existe água. Não existe boi, não existe frango, não existe cabrito, não existe água. Então, infelizmente, a gente precisa ter cuidado. A gente, que eu digo, nós humanos, tá? A gente como ser humano, a gente precisa ter mais cuidado, não poluir, né? Cuidar das florestas, porque as florestas, infelizmente, a gente escuta algumas pessoas às vezes falando coisas que nos deixam preocupados, porque as florestas, elas funcionam, né? Elas funcionam como uma esponja. Quem já foi numa floresta sabe, se você estiver dentro de uma floresta, de repente cai lá uma chuva forte, aquela água ela não vai escorrer, ela vai se infiltrar, porque as raízes das florestas elas absorvem a água que vão alimentar os lençóis freáticos, né? Os lençóis subterrâneos que vão despontar lá nas fontes para formar os rios, para encher os grandes reservatórios, os grandes açudes, as grandes barragens, né? E aí a água chegar nas nossas casas, a água irrigar, né? A água evaporar para que forme nuvem e caia a chuva, enfim, é um ciclo, gente, né? Então vamos, já que estamos no mês de março, vamos refletir um pouco, vamos entender que muitas vezes a gente não dá muito ouvido
para as questões tão importantes, questões das quais a nossa vida é dependente diretamente, tá bom? Então, valeu, você pode se inscrever aí no YouTube, tá? A gente está sempre divulgando algum vídeo interessante, alguma coisa, e siga-nos, vamos lá se inscrever, que nós agradecemos. Grande abraço, tudo tranquilo, tudo da paz para vocês, muita saúde, muitas felicidades, e que vamos seguir cuidando do nosso meio ambiente, porque sem ele não existe vida. Abraço.